Conseguimos. E voltamos. Ok. Ok. Boa noite, buonasera a tutti. Benvenuti ufficialmente. Vamos ver aí, cadê a galera que estava presente antes e agora vamos voltar, né, gente? Buonasera a tutti. Boa noite, galera. Então, hoje nós vamos... Poxa, meu carioca tá pesado, né? Vamos lá, vamos esperar o pessoal entrar de novo, que eu cortei assim todo mundo, né? Vamos lá, então. Estamos. Ok. O pessoal tá entrando, né? Vamos lá. Ok. Hoje a gente vai falar do mercado de assinaturas online no Brasil, ou seja, o mercado dos clubes de vinhos, né, do Wine Club. E bem-vindos, boa noite a todos, buonasera a tutti, benvenuti. Desculpa aí a gente ter cortado antes, mas a gente estava em fase de teste e vamos esperar aí que os nossos amigos entrem. Todo mundo com a taça na mão, até enchi demais, né? Meu Deus, gente, que taça é essa? Melhor a gente começar a beber, né? Pra poder esvaziar e botar no volume certo. Quando os nossos amigos vão entrando, a gente vai degustando. Bom, hoje a gente vai falar de clube de vinhos, Wine Club, clube de assinaturas, né? E assinaturas online, que agora é o que acho que é o que mais cresce, né? No Brasil e no mundo. Aqui na Itália é novidade. Acho que o ano passado, quando eu falava de clube de vinhos aqui na Itália, pessoal, clube de vinhos, assim, era até difícil explicar. E é isso. Então hoje a gente tem um convidado especial. E antes de apresentá-lo, eu queria saber se vocês trouxeram a taça. Vocês sabem que tem que ter taça na mão, né? Então antes a gente entrou assim meio que correndo pra fazer um teste e foi a correria, nem sei se deu tempo de vocês pegarem a taça, mas a taça é importante. É fundamental aqui pra gente. Gente, eu comecei essa live sem tirar o toque do celular. Eu espero que ninguém me ligue no meio dessa live. Sabe aquelas coisas assim, aquele fora de... Bom, ninguém me liga, por favor, tá? E vamos lá. Hoje nós vamos falar de, já falei, de clube de vinhos e vamos aproveitar para dar uma degustadinha nesse Nero d'Avola maravilhoso. Então a gente tem dois convidados, um Nero d'Avola, tá, que é o Zabou, que é vendido por essa fantástica... Bom, Zabou é o nosso primeiro convidado, acho que dá pra ver, né? Que a gente vai falar um pouquinho dele também, quem vai falar é o nosso convidado. E o Zabou é um rei, a gente chama rei siciliano, rei da Sicília, essa ilha no sul da Itália. E quem vai falar um pouquinho dele não vai ser eu, porque vai ser o nosso sommelier da noite, o Lucas Cordeiro, que a gente chama o Lucas da Sociedade da Mesa, e vai falar para ele por quê? Porque o Zabou é um dos vinhos que a gente tem no nosso curso, né? Um dos cursos que a gente lançou agora é o BST, Business Smart Tasting, que é praticamente o curso que fala de neurociência, em italiano, em português é neurociência, né? Aplicada na venda dos vinhos. Então, e nesse curso a gente tem um sommelier italiano, o Tommaso Luongo, com mais três sommeliers, que é o Sergio De Loreto, que é da Frescobaldi, que também é nosso professor. E mais outros dois sommeliers, o Simone Feuli e uma sommelier mulher, a Adele, que degustam vários vinhos. E esse vinho é degustado pela sommelier mulher, a Adele, e é um dos vinhos da Sociedade da Mesa, tá? A Sociedade da Mesa é nossa parceira e é o Clube dos Vinhos que dá, né, que fornece os vinhos para o nosso curso. Então agora eu vou chamar o nosso convidado que agora vai conseguir, porque ele antes ele estava no computador e teve um pouquinho de dificuldade. Mas agora o Lucas vai entrar pelo celular, vai se apresentar, vai contar pra gente quem ele é, quem é a Sociedade da Mesa, vai explicar direitinho pra gente
contar um pouquinho como é que tá esse mercado e a gente vai descobrir juntos. Deixa eu ver se eu convidei ele direitinho. Ok. Envia invite. Ok, agora foi. Envia request, tá? Desculpa, eu não sou muito tecnológica, né? A gente não pode ser tudo. Então, dessa vez eu consegui. Oi, tudo bem? Eu sou meio lenta, né? Mas eu demoro, mas eu consigo. Eu dou Então, um jeito. Lucas, bem-venuto. Muito obrigado. Deixa eu pegar minha Bem-vindo. taça aqui. Cadê sua taça? Aqui, Só pronto. vou botar Viva. meu fone, porque senão eu vou bombar aí pra você. Você tá me ouvindo bem? Tá tudo certinho? Eu tô. Ah, então tá ótimo. Tô te ouvindo bem, tô te ouvindo bem também. Ok. Vamos lá, agora eu acho que tá melhor pro pessoal. Agora vai. Ok, agora vai. Então, bem-vindo. É um prazer enorme de ter você aqui. Estou Obrigado. tão honrada, né? Porque, bom, Lucas, você, para mim, é uma instituição, né? Uma instituição porque, bom, você foi, para mim, uma honra te conhecer, né? Quando a gente lançou aí no Brasil a Impson, que é uma das minhas empresas, que são tantas empresas juntas, né? Um grupo Sim. bem grande que a gente representa aí no Brasil. E daí a gente não se largou mais, né? Porque eu sou uma daquelas vendedoras de vinho bem estressante, né? Toda vez que eu tô no Brasil, eu bato aí no selado da mesa e Mas até eu você sempre, comprar sempre, meus vinhos, né? é sempre um prazer te receber. Também foi uma honra ter te conhecido, ter você assim. Eu Obrigada. te considero como uma amiga, não só uma parceira de negócios, né? É sim. E então tem sido muito bom. Ah, que legal. Obrigada. Então, vamos lá, Lucas. Antes de falar do vinho, eu queria que você falasse de você. Quem é o Lucas? Apresenta o Lucas pro pessoal, pros nossos amigos, porque é importante para mim que o pessoal saiba. Eu vou estar Claro, entrando claro, claro. devagarzinho, né? E tem gente que vai Aham. ver depois, vai ficar aí. Então, eu queria que o pessoal soubesse quem é você. Vamos lá. Então, o Lucas, eu acho que eu gosto de dizer que antes de tudo, antes de ser profissional do vinho, eu sou um apaixonado pelo vinho, né? E eu tenho um pouquinho mais de 15 anos aí de carreira profissional, mas eu devo ter um pouquinho mais de 15 anos de bebedor, né, de vinho, né? Então, são Então 30 já anos de vinho, vinho. uns 30 anos de vinho aí, mais ou menos, por aí. E eu não vou falar se é um pouco antes disso, porque o pessoal vai fazer as contas e vai falar, poxa, mas lá na adolescência o cara começou, então eu não posso falar isso, né? Ai, meu Deus. Pessoal, vocês estão escutando bem? Tá dando pra... Você está me escutando bem? Deixa eu abaixar um pouquinho. Você está me escutando bem, Lucas? Eu estou te escutando ótimo. Ok, Você me ok, escuta bem ok. também? Eu tô, mas Então é que tá, eu não queria que o pessoal escutasse. Ok. Vai, pode tá ir. bom. Então, e aí tem um pouco mais de 15 anos de trabalho, eu comecei com meus 40 anos. E eu vinha de uma área de informática, então foi uma virada assim completa de alguém que apreciava vinho para me tornar profissional, né? Diga. Informática. Exatamente. Eu tinha 10 anos de informática, larguei tudo para começar a trabalhar com vinho. Foi a famosa crise dos 40. Ah, ok. Ah, é que tá um Então, pouco aí de depois chiado. tá um pouquinho de chiado. Não sei se é você ou se sou eu. Não, mas tá Será? bom. Bom, mas o pessoal tá Boa pergunta. escutando. Tá. É. Então, e Vamos lá. aí o que acontece? Eu sempre gostei muito de vinho. Aí, uma bela oportunidade, eu comecei a estudar vinhos porque eu fui casado com uma jornalista, né, de enogastronomia. E aí, num passeio com ela, numa feira de vinhos, eu conheci um vinho português que me deixou encantado de uma tal forma que eu falei, nossa, eu preciso aprender um pouco mais sobre essa história do que... Acho que eu andei bebendo muito errado, eu preciso aprender um pouco mais. E comecei a fazer uns cursos de vinho, de curioso, esses cursos de iniciação e tal. E aí, pouco tempo depois, eu acabei indo trabalhar em uma loja de vinhos, que era uma pequena importadora também, especializada em vinhos franceses. E Poxa, daí mas pra frente começou a minha carreira. e a gente tá falando de 15 anos atrás, não tinha toda essa variedade que tem hoje, né? Não, não tinha, tanto que na época essa empresa francesa foi uma das pioneiras, porque a gente trabalhava muito com nicho, a gente trabalhava muito com o sul da França, e Hum. a gente foi um dos primeiros assim, a trazer vinhos em larga escala da Provence, da Córcega. Você quase não Ai, que achava essas lindo. coisas por aqui, então foi muito legal. Imagina.
Imagino. Foi muito Experiência, né? interessante. E aí depois fui fazendo cursos, né? Cursos na BS, cursos no W7. Mas acho que, como eu sempre digo, acho que um bom sommelier ele se forma no copo mesmo, né? Com bastante letragem, muita experiência, muita leitura. É Então verdade, é é por aí o verdade. caminho. É verdade, é verdade. Escuta, porque na sociedade não é muito tempo, né? Porque a sociedade da mesa também são 15 anos que existe, né? Sim. Mas você não Não, não. Não, eu foi. entrei em 2018, Ah, né? ok. Então assim, eu comecei nessa importadora pequena, lá 15 anos atrás, mas passei por muitos outros lugares, né? Outras importadoras de vinho. Então eu conheci o trabalho assim de chão de restaurante, chão de loja, atendendo cliente, importação, vendas para restaurantes e lojas. Depois fui parar no e-commerce. E aí Sim, nessa área de e-commerce e clube de vinhos eu já tenho, aí já está entrando no 8º ano que eu tô dentro no oitavo desse ano. ramo. Poxa, Oitavo então já ano tem já. bastante experiência, que legal. Tem Mas aí, bastante, bastante. quando você fala de e-commerce, o que que você faz ali dentro exatamente? Desculpa, o que que o sommelier faz dentro desse ambiente de e-commerce? Então, dentro do ambiente de e-commerce, a gente tem muito o que fazer. Pode parecer assim, até engraçado falar isso, as pessoas talvez até imaginem que nem tanto, mas a gente tem muito, mas muita coisa que fazer. Então, desde, por exemplo, ajudar na seleção de vinhos, né? É, que é aquilo que você Colaborar na faz seleção de comigo. vinhos, isso. Até produzir conteúdo de marketing, produzir todo o conteúdo de vinho que vai para o site da empresa, conteúdo de vinho para revista. A gente tem que dar suporte para o atendimento, porque embora a gente dê treinamento, né? A gente dá treinamento para o atendimento, porque não dá para ter um sommelier em cada posição para atender, né? Então a gente treina o pessoal de atendimento, mas muitas vezes tem aquelas perguntas mais cabeludas que o pessoal não dá conta. Então a gente Lógico. também responde, converso muito com os clientes, a gente faz, como sommelier de e-commerce, você faz o contato direto com o cliente nas degustações, nos jantares harmonizados, nos eventos. Então é É um trabalho muito bem trabalho. eclético e Bem, criativo, né? Também. bem variado e bem criativo É, também. é. Eu gosto muito, assim, principalmente eu sempre tive prazer em escrever, né? Tanto que já escrevi para vários veículos. Eu nunca tive uma sequência, mas sempre escrevi bastante, picado para lá e para cá. Sempre participei das revistas das empresas onde eu trabalhei. Eu gosto bastante dessa área Já também. está começando a chegar as perguntas. O pessoal já está começando a se interessar. Então Opa, pode mandar, começar a perguntar as perguntas aí, pessoal, que a gente daqui a pouco vai começar a ler, tá? E vem cá, então, dentro desse ambiente então de e-commerce, de clube de vinhos, a gente vai tá. além do que é comprador de vinhos, é isso que você quer dizer? Sim, vai. É que depende muito do tamanho da empresa. Aqui na Sociedade da Mesa eu cubro um pouquinho de tudo isso. Eu já trabalhei numa empresa maior que aí a parte de compras não era comigo, era muito mais a parte de conteúdo, treinamento, de ações junto aos clientes e tal. Mas aqui Ah, foi uma parte que eu comecei a me inteirar mais com a parte de compras e eu gosto muito dessa área, né? Porque isso me coloca muito em contato com o produtor e a oportunidade de degustar muito mais coisas e de aprender mais ainda no vinho. Gostoso do vinho é isso, você nunca deixa de aprender, né? legal. E o que que vocês assim, vocês dão uma prioridade, né? Porque eu sei que são mais de, deixa eu até anotado aqui, ó, 15 anos, 300 tipos de vinhos diferentes, não é isso? E Isso por aí. 48 mil associados. É isso aí, 48 mil cadastros de associados, é isso Cadastro, aí, como bastante é que gente, é nesses dividir? 15 Como é que vocês anos. conseguem, como é que vocês conseguem dividir e seguir tudo isso? Porque não Ah, é, então, assim, não é uma coisa simples, né? Deixa eu não, ver não, aqui. você não faz um trabalho direto com os 48 mil, entendeu? Você trabalha várias coisas, faixa de idade, gênero e uma série de coisas que você segmenta esse grupo para fazer ações específicas, né? Para ser mais assertivo. Ok. E Então qual é é a um trabalho. diferença? Qual é a diferença entre a parte online e a parte do varejo? A nível Então, de a parte do experiência, a nível varejo, de.
Então, a parte do varejo, acho que para a gente que é sommelier, pelo menos uma coisa que eu gosto muito é o contato direto com a pessoa, porque a conversa sobre vinho é sempre muito gostosa, né? Você imagina, quando eu trabalhava com informática, cada vez que alguém é, vinha conversar comigo era uma reclamação, né? Então eu não tinha. E geralmente, e com vinho, geralmente quando vem alguém conversar comigo, às vezes você tem uma outra reclamação, mas a grande maioria vem bater papo, vem pedir indicação, vem E conversar é sobre mais o uma vinho gostoso que formação também, tomou. né? Assim, você É, tem que. É mais exatamente. é um treinamento, né? É. É, A porque o gente, pessoal no nem. e-commerce, É, fala, no desculpa, e-commerce desculpa. você tem essa distância de você não ter um contato direto com o cliente. Então você tem às vezes que ser até mais criativo, porque você tem que ser impactante nas ações que você faz, entendeu? E às vezes você tem que, com poucas palavras, de alguma forma atingir o interesse dele. É que é muito diferente de quando você tem o contato direto, que aí você vai conversando, vai apresentando, é outra história. Eu estou vendo aqui, ó, ainda tem oportunidades de e-commerce. Estão perguntando aqui já tem perguntas. Já vou começar logo, porque outro dia eu perdi até o fio da meada. Ainda tem oportunidades para e-commerce de vinhos? Como é que está o mercado atualmente? Você acha que o mercado, porque o mercado cresceu pra caramba, né? Como é que você acha Sim, que ainda sim, sim. tem oportunidade para esse mercado? Peraí, disseram para eu botar. Há Ainda pouco tem. tempo ainda Ok. tem. Eu acredito que sim, porque na realidade o que acontece vai muito de você dar certo nesse mercado, vai muito do teu trabalho. Porque nesse meio tempo que eu estou nessa área, já abriram empresas, já fecharam. Eu estava lendo esses dias uma reportagem, parece que só no ano passado abriram cerca de 800 clubes não de vinho, mas clubes clubes de assinatura, de alimentação, de bebida diversos, né? Hum, E entre eles, claro, alguns de vinhos também. E aí tudo depende do trabalho que você vai fazer na internet para realmente conseguir sim. sobreviver, o que vai te diferenciar do que já existe, né? Então isso é bastante Aqui na Itália é importante. uma novidade. Aqui na Itália Olha que assim, a interessante. gente está muito atrasado, assim, no sentido que o e-commerce, né, aqui na Europa, aqui na Itália, eu vou falar para a Itália, né, Tá. a Itália é muito tradicionalista, né, agora sou eu que vou levar um pouco de conteúdo para vocês. Vocês são Ah, que legal. o Brasil é muito adiantado a nível online, né, tudo aquilo que é e-commerce, né? É muito adiantado. Então, a Sim. Itália foi obrigada a se modernizar com a pandemia. Então, ela se adaptou, né, com a crise. Claro. Então, foi obrigada a olhar o que o mundo estava fazendo. Então, nasceram os clubes dos vinhos agora, nesse último ano, 2020. E teve, logicamente, um boom, assim, um sucesso enorme. E nasceram também aquelas fórmulas da caixa surpresa. Eu não sei se existe no Brasil, o box, que você paga uma mensalidade e compra uma caixa surpresa. Você não sabe que vinho chega. Não sei se isso existe no Brasil. Existe? Então Ou acho que sim, acho que já vi algum e-commerce já fazer tem? isso. Não sei que sucesso, não sei Aqui o tem um nível de sucesso monte. que foi. Aqui tem Mas um aqui, monte. pelo menos assim, É. aqui pela experiência da gente, a Hum. maioria das pessoas gosta de saber o que vai receber no outro mês, É. até para ter oportunidade De que escolher, a né? gente oferece no clube de não aceitar daquele mês. A gente não quer empurrar o Ah, vinho é na, interessante. Não, porque aqui tem muita entendeu? desilusão. Não, a gente não quer que ele seja obrigado a beber um vinho de um país ou de uma uva que ele não está afim, entendeu? Então a gente dá essa liberdade da pessoa falar, não, mês que vem eu não É. quero, deixa para vir no outro, São entendeu? fórmulas Então, diferentes. são fórmulas diferentes, é. É. E eu vi que vocês têm o saca-rolha, né? Como é que é aquela parceria do restaurante? Ah, Como tá, é que com se os chama? restaurantes, com os restaurantes. É. Então é uma parceria bastante interessante, que a gente tem aí cerca de 150 restaurantes cadastrados aí pelo Brasil, a maioria, claro, nos grandes centros. E que nos restaurantes o nosso sócio pode levar até 2 garrafas e não vai ser cobrado pela rolha, entendeu? E Não vai conta ter pra aquela gente como é cobrança da que taxa de é rolha. a taxa de rolê. Conta pra gente também como é que é esse relacionamento com
os parceiros comerciais, que também é importante para quem está começando um business, um negócio agora, aprender a construir essa parceria comercial, porque não é fácil, não é simples para todo mundo construir um relacionamento comercial assim com parceiros, entendeu? Não, Como é que de é? fato nenhum. Então, é que assim, quando você tem que trabalhar com a compra de vinhos e você tem objetivos específicos dentro da empresa, então você tem que trabalhar com target, você tem a quantidade, escolher um vinho para um clube é uma arte, porque você tem que unir o preço, o teu limite de preço para adquirir um vinho para aquela determinada categoria. Você tem que unir isso com a quantidade, se a vinícola te fornece isso. Você tem que unir isso, uma coisa que a gente nunca pode deixar de trabalhar é a questão da qualidade. Então eu costumo dizer que a gente sempre trabalha com o que a gente chama de qualidade técnica. Ou seja, um vinho tem que ter aquela representatividade da uva, da região, ou do estilo dele, ou da categoria, se ele é um vinho de entrada, um vinho de nível reserva, gran reserva, ícone, alguma coisa nesse sentido. Então você tem que unir tudo isso num pacote e ainda tem que torcer para que todo mundo goste, né? Porque não é alguma coisa tão simples, entendeu? É isso. Exatamente. E aí no relacionamento... Ah. Não, pode concluir, o que você ia falar? Desculpa, eu te Você cortei. estava pensando. Tava... E ainda você tem que pensar que uma relação com o fornecedor é uma relação de parceria. Tem que ser um ganha-ganha, né? E às vezes você percebe que exatamente, você percebe no mercado que muita gente às vezes pensa assim, vai lá e quer espremer o preço até o impossível, né? Usa a força do volume, esse tipo de coisa e tal. E a gente tem sempre que pensar também que tem que ser um negócio que dê continuidade. Então você tem uma série de preocupações que você tem para fazer uma parceria legal com quem te fornece. Tá? Você pode fazer um shot, que é uma compra que vai servir para um determinado fim e não comprar mais. Ou você pode, geralmente, o que é muito legal para os dois lados, ter uma parceria de continuidade. Né? E você, principalmente se um rótulo fez sucesso, fazer as recompras e tudo mais. Então são várias situações que você tem que trabalhar, entendeu? É delicado, né? Porque... É delicado. Até mesmo, eu acho que até mesmo selecionar um restaurante ou outro, né? Entender qual parceiro, né? Qual vai ser o parceiro. Nesse sentido de venda, também, sim. Nesse né? sentido de venda, sem Também. dúvidas. Também pode ser um daqueles parâmetros, né, meio delicados também. Exato. Acho que pode Você ser tem que escolher um restaurante que tenha uma qualidade mínima aceitável para você que responda trabalhar responda ao teu imagem, nível de produto, né? Exatamente, a imagem da gente, tudo que isso, responda, entendeu? Peraí que estão chegando outras perguntinhas aqui para vocês. E legal. como você enxerga as parcerias com os criadores de conteúdo? Como você enxerga parcerias com os criadores de conteúdo? Então, é super válido. Por exemplo, principalmente para a revista, a gente tem uma revista que segue mensalmente com os assinantes do clube, e é uma revista incrível, eu adoro. Ela tem um formato, um tamanho muito legal, o conteúdo é sensacional. Para a revista a gente tem parcerias com criadores de conteúdo. Exatamente. E às vezes eu recorro para alguma coisa que eu preciso aqui para... Que inclusive você escreve, né, a revista? Eu escrevo. Não é todo mês, mas eu sempre faço alguma coisinha assim. Eu vejo algumas vezes suas publicações, isso. Que é muito legal também. Eu vejo... Depois tem aqui, como diferenciar a concorrência vendendo kits de assinatura? Outra pergunta interessante. Como se diferenciar da concorrência vendendo os kits de assinatura? Então, você na realidade assim, precisa ter uma proposta, um foco. A gente aqui na Sociedade da Mesa, a gente trabalha Essas muito perguntas eu vou com traduzir depois, todas, desculpa, tá? Vou traduzir em italiano, porque isso serve aqui para o nosso claro. Pra Wine Business, nossos cursos de Wine Business. Isso é tudo matéria nova para cá, tá? Vai. Depois eu vou te trazer. Então, mas assim, eu acho que você tem que trabalhar, ter uma proposta de trabalho que você quer fazer para se diferenciar.
Você pode ter um clube, por exemplo, que o foco dele é volume e tamanho. Então eu quero montar um clube que vai ser o maior do Brasil, tal, quero trabalhar com muito volume. Tal. Aí você vai encontrar um outro clube que pode se especializar, por exemplo, em vinhos de uma determinada região, né? Você pode ter um clube que vai se especializar em uma determinada categoria. Eu vou trabalhar com os vinhos mais acessíveis, Tá. ou vou trabalhar com os vinhos mais top. Então, você Aí precisa, para depende do você se target, diferenciar. do nicho, né? Isso, Do nicho. então, você precisa conhecer o que você tem no mercado para criar uma proposta diferenciadora, né? Então, mas eu acho que assim, tem muito. Você tem aqui no Brasil, você tem muitas vinícolas que tem o clube próprio, né? Sim. Você tem vários clubes com propostas diferentes, então isso Eu vou te fazer, posso fazer uma pergunta minha, como Claro, gringa, como estrangeira aqui, e como imagina. quem vende vinho no Brasil, porque eu acho que eu devo até ter te perguntado, mas e você deve ter me respondido, eu não lembro. Relaxa. A logística no Brasil, eu acho que é uma coisa assim bem difícil, né? E Para distribuição, para distribuição, porque assim, vocês têm, logisticamente vocês estão em São Paulo. E aí, o sim. clube de vinhos, eu tô em Roraima e assino e o preço a nível assim, você não pode colocar um preço, a minha assinatura a minha assinatura é igual, né? Então, vocês às vezes vocês ganham, às vezes vocês perdem, não é assim? Como é que funciona? Assim, não é Tem simples. muito, tem O isso clube de sim. vinhos não é uma coisa simples, também de gerenciar, eu acho, né? Não. É uma aposta, né? Eu acho que é uma aposta para o empreendedor também. Porque eu acho que quando pensa em montar um negócio desse, também tem que fazer um cálculo para um país desse tamanho, que é um continente. Sim. Eu acho que isso tem que ser Depende muito da bem pensado, proposta. né? Sim, claro, depende da proposta de distribuição dele, por exemplo. Você distribuir para o Brasil inteiro realmente é um pepino. Não só pelas distâncias, não só pelas distâncias, mas também pela questão das diferenças de impostos Impostos, é estaduais. isso. É. Então, e como você tem que trabalhar com um valor único para o país todo, logicamente vai ter alguns lugares que você vai ganhar o mínimo, quase empatar. Você não pode ter uma Isso, empresa para perder, né? Porque senão isso, você não se sustenta. lógico. Mas alguns lugares você vai quase empatar e outros lugares você vai ganhar um pouco mais, entendeu? Então é uma Hum. conta bem complicada de fazer. E outra coisa que é difícil trabalhar é a questão do frete, tá? Porque uma coisa é um frete para a gente que está em São Paulo, um frete para São Paulo, outra coisa é um frete lá para Roraima. Sim, isso. Você muitas vezes não pode simplesmente cobrar do cara, do sócio, o Do valor do frete não é sócio. tão simples assim. Às vezes você tem que subsidiar um pouco disso também. Então não é fácil, você tem que levar isso muito na ponta da caneta para realmente Uhum. fazer o que a gente faz aqui que está há 15 anos. Né, Aliás, Então, há 15 é anos não, a uma gente está indo arte. já está indo para a maioridade, porque é de 2003, É? né? Ah, 2003. Caramba. Já 2003. vai. Puxa vida, já tá velhinho, né? Novembro vai para a maioridade. Caramba. Então vamos lá, olha só. Pergunta assim, o que que a sociedade da mesa tem que os outros clubes de vinhos não têm? Qual é o diferencial? Olha, eu acho Aonde? que o diferencial nosso está muito no trabalho de curadoria, de seleção. A gente leva isso muito, mas muito a sério mesmo. Outra coisa, assim, a gente percebeu que, para nós que somos o clube de vinhos pioneiro do Brasil, nós somos o primeiro que a trabalhar nesse formato de negócio aqui no Brasil, a gente tem sócios com 15, 10 anos e são, assim, apreciadores muito experimentados. Fiéis, Então né? a gente percebe que muitas vezes a gente tem que buscar aquilo que é muito diferente. Então a gente, além de trabalhar com os países clássicos, Itália, França, Espanha, Portugal, Chile, Argentina, a gente busca muito novidade. No ano passado, não, aliás, em 2019 nós fomos o primeiro clube a trazer um vinho russo, que foi uma novidade aqui no Brasil, Acho que né? você tinha me dito isso. Então.
E tem muita gente que falava, poxa, mas eu nem sabia que fazia vinho na Rússia, mas Na faz. Rússia, Na Rússia faz. E porque... era um vinho bastante interessante. Eu não vou dizer assim que vai ser o vinho da vida da pessoa, mas é super Mas curioso e você vale a pena a gente conhecer. experimentar. Sim, exatamente. O que eu gosto, o que me faz curtir muito esse trabalho no Clube de Vinho, né, nesse formato de clube de vinho, de assinatura, é que eu acho assim, o consumidor, no geral, depois de um tempo, aliás, principalmente os mais iniciantes, eles têm uma coisa de parar numa zona de conforto. Sim, Então a gente muitas vezes está conversando com alguém e fala, a pessoa fala, eu só gosto de Syrah, eu só gosto de vinho fica no chileno. clássico, né? Fica, ou se fecha muito dentro de limites, sem abrir espaço para o que o vinho tem de mais legal, que é a diversidade. Então você tem, dependendo da publicação, da fonte que você vai buscar, eles vão falar em 4.000 variedades de uvas, em outras você vai achar É, 10.000 variedades de verdade. uvas. Lógico, nem todas essas são para produção de vinho, mas por aí você já imagina a vastidão da coisa. Então, É e o verdade. clube de vinhos, a gente vai fazer essa curadoria, vai buscar essas diferenças para mostrar para as pessoas. E o cara não Acaba tem que sendo, não, assim, não tem que se dar o trabalho, entendeu? Então a gente vai levar isso para ele. Ele vai gostar de tudo? Claro que não. Não vai gostar de sempre. Vai ter um outro vinho que ele vai falar, poxa, esse eu não Mas curti. você oferece essa oportunidade de viver toda essa Exato, experiência, exatamente. essa Você viagem falou a sensorial, palavra, essa experiência. experiência. Sim, sim, Isso, sim. essa é a ideia. Essa é a É isso ideia. mesmo. Porque E você para beber o vinho que chamar as você sabe que é bom, que pessoas, você gosta, é fácil. Você vai ali na prateleira ou pede no lugar onde você está não acostumado a. precisa de vocês. Exatamente. É Poxa, verdade. para beber É sempre o verdade. mesmo vinho é fácil. Então a proposta é justamente isso, levar o que tem de O diferente. diferencial é isso. Não, gostei da ideia. E última coisa, o que você acha do comportamento agora do brasileiro com pro vinho? O que mudou esse último ano? Como é que foi? Como é que tá o Brasil agora? Acho que essa é uma Então, esse pergunta último muito ano, interessante. não, com certeza. Esse último ano foi assim uma surpresa incrível, porque a gente, quando começou lá o começo do ano e começou a surgir a pandemia, todo mundo levou um susto e você não sabia o que ia ser do Brasil. Então a gente teve que, por exemplo, e a gente foi vendo uma das coisas mais complicadas para a gente que trabalha com importação, que é a subida do câmbio, O né? câmbio, E aí o câmbio se tornou o que ele estava em dezembro para o que está hoje foi uma subida assim foi o absurda. maior inimigo. Isso reflete, exatamente, isso reflete no custo final. Porque às vezes a Lógico. pessoa vai lá e fala, não é só a conversão básica. É porque a conversão do câmbio vai impactar nos impostos e várias outras despesas que você tem. Então, isso mexeu muito com o preço do vinho no geral, né, no Brasil. Lógico. E mesmo assim, teve um boom de consumo. Foi E uma surpresa. a grande surpresa para nós foi também o interesse que surgiu, até pela facilidade de estar à mão, do público pelo vinho brasileiro. Então a gente diversificou o nosso Sim, portfólio de vinho brasileiro. sim, Entendeu? sim. Então, eu costumo dizer que a gente, até como profissional, a gente não conhece o vinho brasileiro. Acho que se não me engano, eu não lembro o número 100% agora, mas você tem cerca de 700 produtores só na Serra Gaúcha. Sim, sim, sim. Mas Entendeu? Então é muita coisa. é incrível como o Brasil conseguiu. O Brasil foi assim, como é que se diz? Foi uma surpresa a nível mundial, né? Foi o país que Sim, se o Brasil surpreendeu o mundo inteiro a nível de, né? Eu tenho uma visão externa, né? Então o Brasil foi uma sim, surpresa para o mundo inteiro a nível de como ele respondeu, né? Como consumidor, como aumentou a cultura vitivinícola, né? Do consumidor, como sim, aumentou sim. o pedido de vocês, a resposta, o consumo, mas como aumentou a qualidade dos produtores, como os produtores Sim. enfrentaram, entendeu? De peito o pedido e com a cara e a coragem, enfrentaram a pandemia, ninguém teve medo de nada, assim, foi uma revelação 360 graus e foi
foi maravilhoso. Infelizmente tiveram que frear por causa dos insumos, né, da matéria-prima, que não conseguiu responder às exigências dos produtores. Porque senão eu acho que teria sido ainda maior, né, Ainda maior, com certeza. essa Mas foi muito apreensão. interessante você ver, por exemplo, às vezes vinícolas pequenas que ninguém conhecia e de repente começar a distribuir o vinho para o Brasil inteiro. É. A gente aqui na sociedade, a gente foi atrás de pequenos produtores e tem muitas coisas incríveis no Brasil. Você tem muito Revelação, vinho né? natural, muito vinho orgânico sendo produzido e muita gente sequer tem ideia disso, entendeu? Sim. Não, muito legal. É muito legal. Bom, mas vamos lá, olha só. Então, tanto é que até a Diga. gente, até eu mesmo vim, né, voltei para minha casa, né? Voltei com as novidades, Aham. voltei para ensinar, coisa que eu nunca tinha pensado na minha vida. Bom, Lucas, olha só, agora vamos falar um pouquinho do nosso Zabu, Ah, do Zabu. do Zabu que eu conheci através de você. Então, através de você, eu fui conhecer no Brasil o Nerudávola. Eu vim conhecer no Brasil um vinho italiano. Olha, Então, olha só. E não só, eu conheci através de você uma empresa maravilhosa, porque só assim é que eu acabei dentro de uma empresa assim fantástica, produtores maravilhosos e comecei um relacionamento incrível com eles. Então, queria agradecer. Olha aí a Andrea falando, muito estudo e pesquisa, vinícola Lídia Carraro é uma delas. Então, essa Andrea Concordo. é uma sommelier também que está seguindo a gente já há um tempo. Então, e de São Paulo, e da sua região. E eu queria que você falasse um pouquinho do Zabu pra gente. Então, o Zabu, para a gente não se estender demais assim também nele, o que eu acho muito legal do Zabu, primeiro, é um Nerudávola que não tem barrica. Eu costumo dizer que a barrica é sempre uma interferência no vinho. Se você quer de fato conhecer uma uva, primeiro começa degustando o vinho sem qualquer interferência, ou seja, a expressão pura daquela uva, né? E o que eu gosto no Zabu é que você percebe o potencial que tem nele, o potencial que tem a Nerudávola, porque é um vinho que tem estrutura, né? Ele tem uma boa estrutura, tem uma boa presença na boca, ele é riquíssimo em sabores de fruta. Agora que essa safra que a gente tem evoluiu um pouco, você sente já sente alguma nota de evolução, já sente até um fundo que lembra um terroso, um mineral, e ele tem uma característica também de especiarias que é uma surpresa muito gostosa de você sentir nessa uva. Então, para mim, o Zabu é um achado nesse sentido, um Nerudávola muito, que oferece muito pelo preço, pela categoria que ele está, entendeu? Que é um ótimo vinho que vocês ainda têm, né? Essa safra ainda está. A gente tem, então, é uma das últimas garrafas. A gente uma das tá últimas, então tem que aproveitar, né? Eu sei porque tem que aproveitar. você tinha me dito que iam fazer novos pedidos, né? Tanto é que eu ainda falei, o pessoal me perguntou, mas ainda tem o Zabu? Eu falei assim, olha, o Lucas disse que ia pedir mais, né? Então eu não sei se ainda tem. Então, pessoal, olha, tem que aproveitar porque realmente é um ótimo. Tanto é que eu tinha dito para você, vamos fazer o Chianti? Depois eu falei assim, não, vamos fazer o Zabu, porque eu ainda tenho uma garrafa também lá em casa. Então vamos. Que legal, eu também adoro, legal. eu acho que vale super a pena, gente. Então vamos aproveitar aí na sociedade, porque realmente vale super a pena. Escuta, ô Lucas, olha só, estão fazendo uma outra pergunta aqui. Peraí, rapidinho, deixa eu. Ai, peraí. Olha, peraí. Lucas, você falou que lê muito. Qual literatura você sugere para quem está começando? Ana, vamos lá. Olha, eu acho que tem algumas coisas muito legais, assim, por exemplo, vai parecer uma coisa meio de, como é que fala, fazer uma propaganda pessoal, mas uma coisa assim que eu acho que é muito legal um vinho que inclusive, um livro que inclusive eu traduzi, que é o Wine Folly, tá? Que assim, eu achei ele muito fácil. Ele tem uma garrafa preta, assim, com vários íconezinhos que é do site da Wine Folly, é o Guia Essencial do Vinho, Wine Folly, que é do site americano, que é incrível, e ele trabalha muito com um infográfico, então é um livro muito fácil de você entender as coisas, tá?
E aí tem outras literaturas que são incríveis, os livros produzidos pela Jansen Robinson, pelo Aquele que você Rick traduziu. Johnson. Depois você escreve, depois que a gente publicar no IGTV, você escreve para mim lá embaixo, nos Ah, eu comentários. posso colocar algumas Você indicações de coloca pra livros, sim. gente. Porque assim Tem um fica. brasileiro, É, tem um brasileiro que foi um dos primeiros que eu li, porque ele além de ser gostoso e trazer informação, ele tem muita crônica de vinhos. Tem muita ok. crônica de vinho. Qual É, é? que é o vinho no gerúndio. Vinho no gerúndio. Tá, eu não sei se Nunca existe li mais. nenhum. É Nunca li muito nenhum legal. livro Ele era de um brasileiro. médico especialista mineiro. Então, Vinho muitas no das gerúndio. crônicas deles, muitas das crônicas que ele escrevia, correspondem a muitas coisas que a gente ainda discute hoje, tá? Sobre qualidade do vinho, sobre intervenção no vinho, até que ponto se pode intervir, sobre vários preconceitos. É muito Sim. legal. Chama o Eu Vinho no li Gerúndio. um. Mas eu acho que só existe, não sei se tem edição nova dele, acho que existe talvez em sebo, alguma coisa assim. Mas vale Vinho. a pena. É uma Esse que leitura boa. você traduziu não O Wine era. Folly. Não foi um que você também publicou pela Sociedade da Mesa, não? Não, eu fiz um guia pela Sociedade da Você fez Mesa, um né? guia. Sabe que Fiz eu um guia, adorei a gente aquele fez um guia. guia? Que eu achei Ah, aquele guia tá super maravilhoso. lindo. Não Aliás, tava, o tava que me lindo inspirou aquele foi guia. justamente o Wine Folly. Depois de ter É. traduzido o livro, ele serviu como inspiração para criar Eu o acho nosso que guia aquele guia, aqui. se você republicar ele, ou se deve estar em algum lugar ainda, eu acho que vale a pena também, para quem está Posso depois. começando. Sim, super. Sei lá, Depois eu se. posso te passar o link, Me se passa o for o caso, link. aí Me passa o a link. gente, porque a pessoa pode baixar, ele é gratuito, né? Então, É um link gratuito que, de repente, para quem está começando ele, pessoal, acho que vale a pena. Porque eu sim, com passei para certeza. uns amigos meus brasileiros que achei que foi lindo, um trabalho maravilhoso seu. Gostei muito, gostei muito. Mas é isso, peraí que tem outra Legal. pergunta aqui. Vamos aproveitar que ele está aqui, gente. Tem uma pergunta para mim também. Seus cursos. Não, esse aqui é meu, é minha pergunta. Ai, meu Deus, peraí, seus cursos já estão online? Sim, os cursos estão online, gente, lá no link, lá na bio, tá tudo. Lá no Linktree da bio tem tudinho, tem todos os cursos, tem tudo. A outra pergunta é, o Lucas está no curso de Smart Tasting? Este curso é online? Não, o Lucas não está no curso, mas ele é o fornecedor do curso. Ou seja, ele não está no curso, mas Eu os tô no vinhos que a background lá. gente os vinhos que a gente degusta no curso estão na Sociedade da Mesa. Ou seja, vocês fazem o curso e podem ir para os cursos que vocês vão, os vinhos que vocês degustam no curso, vocês compram na Sociedade da Mesa. É E isso aí. com um precinho especial com ele, um pouquinho menor do que a gente tem uma parceria. Então a sociedade é a nossa parceira, mas tem que correr, porque já o Zabu tem pouquíssimos. Tem pouquinhos. Tem Então, uma pois pequena é. reserva que eu deixei para o curso, Pois mas e é, assim então no tem que site correr. tem as últimas garrafas. Tem que correr. E é isso, gente. Se tiver outras perguntas, maravilhoso esse livro, tudo. Mas é isso. Mas o que você quer contar? Mas, tinha uma outra pergunta, peraí. Sobre a pandemia, que tinham me pedido para te perguntar aqui da Itália. O que você acha que mudou no comportamento? Eu nem sei se tinha te perguntado isso antes, não. Eu te perguntei outra coisa, mas era parecida. O que você acha que mudou no comportamento do brasileiro com a pandemia, a nível Então, de eu consumo? acho que a pandemia, principalmente no início do ano, pela fase de reclusão que a gente teve, e essa fase que fez principalmente as pessoas ficarem em casa, e aí, por conta disso, muita gente que de repente não tinha o hábito do vinho acabou criando. Porque aí você tinha tempo mais para cozinhar, para fazer umas coisas interessantes, o pessoal buscando novos interesses e tal. E isso foi ficando, e acho que isso começa a dar uma replicada, porque você imagina, cada pessoa que entra nova e fala, puxa, eu estou curtindo, não sei o quê, fala isso para um, dois e três, isso vai se replicando. E aí, então acho que tudo isso influenciou no volume de consumo, que foi muito maior mesmo. E você Tem acha que fontes que isso falam continua? isso. Então, A eu gente acho que vai. sim. Não sei se o mesmo volume,
Mas acho que a gente deu uma crescida assim e que uma parte disso deve continuar com certeza sim. E talvez aí essa função de replicação vá aumentando. Então perspectivas são boas de crescimento São para esse. positivas, são São positivas, são positivas. positivas. Bom, então a gente espera, né, Lucas? É isso que a gente Ah, espera que o pessoal, tomara não mesmo. só, não só a nível de venda e tudo, mas acho que o vinho é aquilo que eu sempre digo, gente, o vinho é cultura, o vinho é história, o vinho é experiência. Quando tudo isso aí acabar, acho que a gente vai ser só mais rico como pessoas mesmo, né? Você sabe melhor do que ninguém, Exatamente, porque exatamente. você Não fez tem isso aí a dúvida. tua vida. E quem está entrando nisso aí agora e está se apaixonando, tem gente que segue há pouco tempo, tem gente que entrou porque não tinha o que fazer na pandemia, como você falou, tem gente que entrou na Sim, onda sim. de outras pessoas. E eu acho que o vinho mudou. O vinho foi assim um amigo, né? Foi um companheiro de muitas pessoas e, Sim. gente, eu acho que tem tudo a ver, né? Então, bom, é o que eu desejo para todo mundo. Lucas, acho que esse papo assim foi super legal. Que bom, eu Eu também estava adorei. pensando, enquanto você estava falando aqui, enquanto estava falando, eu estava pensando aqui, eu estava assim pensando, gente, foi um papo diferente dos outros, porque foi um papo mais instrutivo a nível de business do que os outros, né? E eu vou traduzir, eu vou legendar ele, se você me permite, porque Com certeza, fica à vontade. eu quero colocar ele em italiano, porque eu acho que tem muito conteúdo para Que honra, vou virar atrair, internacional sim, agora. sim, para atrair os meus clientes para o Brasil. Eu Ah, vou que usar legal, que você legal. Que a meu legal. favor, tá bom? Se você Opa, me permite. Isso não quer dizer que eu vou te fazer tranquilo. nenhum desconto, tá? Nas minhas próximas garrafas. Então você não se aproveite de mim. Eu te agradeço Só um muito. Deixa eu ver pouquinho. se tem mais. Não, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta para você. Não, essa aqui eu já fiz. Gente, se vocês quiserem entrar em contato com o Lucas, ele tem a página dele que ele tá sempre, ele tá ali marcado, né? Então, Lucas, eu vou te pedir só para você depois botar embaixo do IGTV a lista dos livros que você falou pra gente, tá? Tá, Porque eu não vou lembrar, então não vou poder repetir. Se você puder me mandar aquele link da guia que você fez, que foi maravilhosa. Se o pessoal mando. quiser assinar, fazer as assinaturas lá na Sociedade da Mesa, gente, tem vários níveis, né? Vai Por dar favor, uma olhada lá no site, porque venham se realmente vale a divertir com a pena. gente. Vale a pena, tem várias coisas, tem a revista, tem que ir lá ver porque tem realmente várias coisas. E dá um abraço lá no Stefan, né? Lá no Pode deixar, pessoal, no chefão, na galera. pode deixar. E agradeço pela companhia. Se o Foi um pessoal tiver que prazer. fazer mais perguntas e pessoal aí do BST vai conhecer os vinhos com mais intensidade, né? O pessoal que vai estar fazendo nosso curso que já comprou o curso, Claro, que vai comprar, que vai precisar mais informações, pode entrar em contato com você também. A gente espera claro, claro. você outras vezes. Tá ok? Foi um prazer. E te agradeço pela oportunidade, agradeço a galera também aí que esteve com a gente. E quem quiser aí como é que se diz? Se aventurar como é que se faz em português? Na experiência de investir em clube de vinhos, eu No acho comércio super. de vinhos em geral, né? No comércio de vinho, no comércio de vinhos em geral, mas a gente aqui o tema era mais online, né? Aham. Aqui na Itália o pessoal tá bombando. Bom, gente, boa sorte. Como é que se diz? Ai, até a mim A já próxima. ofereceram aqui na Itália, Ah, até tá. a mim aqui já ofereceram um investimento desse. Eu acho assim uma aventura, eu admiro muito. É muito Então, legal, eu gosto. boa sorte. Muito Eu vou obrigado. ficar nas minhas exportações que eu me divirto mais. Não vejo a hora de viajar.
Um beijo para vocês. Lucas, muito obrigada, tá? E Queria te agradecer também, agradecer todo o teu público que te acompanha, o pessoal que Obrigada. esteve com a gente hoje, foi uma honra, A gente um vai prazer. crescendo, devagarzinho a gente vai Opa. crescendo. E você vai ver, daqui a pouco a gente vai estar enorme. E, Isso aí. E nada, e eu vou te convidar para vir na Itália também, né? Mais cedo ou mais Por tarde. favor, vai ser uma honra. Quando é que você vai começar também a viajar? Agora preciso. Os brasileiros não podem, não deixam vocês pois entrarem aqui. Mas a gente também não tá deixam um pouco a gente presinho sair. aqui. Uhum. Agora é só virtual. Gente, obrigada. Grande tá? beijo. Lucas, obrigada pela companhia, obrigada Tchau, a todos. Karine. Aguardo então aí que uma você honra. faça os comentários dos livros pra gente. Pode Pessoal, deixar. obrigada por tudo. Qualquer pergunta, qualquer esclarecimento, o Lucas está lá na página dele esperando vocês. Tá bom? É só chamar. Super Até obrigada, mais. tá? Muito obrigada pela visita. Tchau. Tchau. Ah, gente, rapidinho. Semana que vem a gente vai ter live na segunda e na terça. Porque a gente vai ter rapidinho só uma lembrança, uma coisa aqui. Vamos ter frescobala desse dia em português, como hóspede. Na segunda vai ter um sommelier falando de um vinho e na terça vai ter um diretor da Frescobalt também falando de um outro vinho deles. Tá bom? Que é um cliente nosso. Beijo. Beijo. Tchau. Tchau.